Olá pessoal, bem-vindo a mais um de baterista para baterista. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre qual tipo de caixa para cada estilo musical. E nesse sentido, eu vou estar focando mais na questão de modelos de caixa, tipos de caixa, e não necessariamente de marcas, seja Pearl, RMV, Mapex, Sonor. Por quê? Porque cada marca ela tem diversas variedades de caixas, de modelos e que segue mais ou menos um padrão. Obviamente, vai ter uma marca que vai ter uma qualidade melhor, vai ter um preço maior, mas o foco aqui vai ser em questão de modelos de caixa com relação à sua aplicação em cada estilo musical, seja no funk, no reggae, no rock, no samba, no jazz. Então, o foco não vai ser a questão de marcas, certo? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, que você tem que buscar uma caixa de uma qualidade mínima, certo? Uma caixa que segure a afinação, de que você afine lá, e ela não vai saltar, não vai desafinar, não vai... você botou uma afinação alta, ela vai ficar numa afinação, vai soltar a afinação, enrugar a pele, entendeu? Então, assim, o bom é você procurar uma caixa de qualidade, juntar um dinheirinho. Geralmente as caixas mais baratas, muito baratas, elas têm esse defeito, principalmente de soltar a afinação. E aí você vai ter uma madeira mais inferior, às vezes você vai ter alguns defeitos de fabricação no aro, um aro mal feito, que vai danificar a questão da afinação, vai influenciar, certo? Então é bom você podendo, você comprar uma caixa de qualidade, e geralmente uma caixa de qualidade ela tem um valor mais elevado, e isso é inevitável, certo? Sim, primeiro eu vou começar com a caixa universal, a caixa que geralmente vem, ou pelo menos o modelo ou tipo de caixa que vem em todas as baterias, claro que conforme o preço ou o modelo de caixa ela vai ser melhor do que outra, que é a caixa 14 por 5,5 de madeira, entendeu? Então essa caixa é uma caixa chamada Universal Eclética. Então você vai tocar rock, você vai tocar reggae, você vai tocar jazz, você vai tocar todo e qualquer estilo de música com esse tipo de caixa, né? Aí você vai ter geralmente uma caixa de poplar, basswood, birch, maple. Claro que essas madeiras mais nobres ela vai entregar uma qualidade melhor. Geralmente você vai ter essas caixas com aro sem ser o die-cast, né, o aro aberto. E essas caixas que não são die-cast, ela tem geralmente soltam mais harmônicos. Então, se você precisa de mais harmônico no som que você for tocar, geralmente não use o die-cast. O die-cast é para segurar mais os harmônicos, para você ter uma caixa um pouco mais seca, né? Se você quer uma caixa com mais volume, você vai querer um aro mais aberto. O pessoal chama de triple flanged, né? Tem os power hoop, né? Que vão dar mais volume. Então a caixa 14 por 5,5, geralmente de madeira, elas são as caixas que você vai tocar uma infinidade de estilos. Qualquer estilo vai caber. Se você você quer um funk, você vai tocar com afinação mais alta. Se você quiser um worship, você vai tocar uma afinação mais baixa. Se você quer um jazz, você vai também tocar uma afinação ali mais no meio, né? E aí a afinação que às vezes vai definir que tipo de estilo de música que você vai tocar. Claro que por ser uma caixa universal, ou que se pretende tocar uma diversidade de estilos, ela não vai entregar o que um estilo específico às vezes exige, certo? Antes de
adiantar para os outros estilos de música, como eu estou dizendo, apesar de você ter um padrão, mais ou menos um padrão de modelos e tipos de caixa, isso também varia com relação ao estilo da pessoa, ao gosto da pessoa, certo? Então, às vezes, a caixa não é nem tão indicada para um determinado estilo, mas o cara usa. O caso clássico assim, é de Gavin Harrison. Se não me engano, ele usa uma caixa de 12. Ele toca rock e ele toca com uma caixa menor. Né? E é uma coisa assim um pouco inusitada, né? Que ele toca com uma caixa menor, apesar de ele tocar um estilo que geralmente exige uma caixa maior, com mais volume, com mais profundidade, certo? Então, isso vai variar com relação ao gosto pessoal da pessoa, certo? Agora a gente vai falar de funk, né? Funk. Existe uma caixa que foi assim muito famosa, ou um som de caixa que foi muito famoso, que foi o do David Garibaldi, do Tower of Power. Então ele usa uma caixa Signature de metal, eu não sei se é brass, se é alumínio, de 14 por 3, 14 por 3,5. Então, assim, geralmente aquele que toca funk, soul, ele vai usar uma caixa de metal ou até uma caixa de madeira mais fina, entendeu? Às vezes a polegada 13, às vezes 14, 3,5, 4. Por quê? Porque ela vai dar uma resposta mais rápida. No caso de metal, ele vai dar um som mais metálico e seco, com volume controlado, entendeu? E aí o que acontece? Um cara que vai usar uma caixa 14 por 5, 14 por 5,5, geralmente ele vai botar uma afinação mais alta, para justamente chegar a esse tipo de afinação que geralmente o funk, acredito que até o soul exige, certo? No mesmo padrão seria o reggae, né? Geralmente o reggae ele vai usar uma caixa de metal e uma caixa de metal fina, né? Com a polegada curtinha, né? Então, seja de brass, seja de alumínio, seja de metal mesmo estilo. Então, por quê? Porque o reggae ele tem muito essa pegada aguda, com afinação alta, usa muito aro, entendeu? Então, essas caixas do mesmo estilo ali do funk, 14 por 3, 14 por 3,5, 14 por 4, de metal, geralmente de metal. Às vezes, aqueles que tocam reggae usam mais de uma caixa, e uma caixa às vezes menor de 12, uma caixa de 12 de metal, às vezes uma caixa ali no lugar do surdo. E aí o reggae e o funk, eles vão ali mais ou menos no mesmo tipo de caixa, certo? O jazz. O jazz, assim, é um tipo de estilo que existe uma variação, né? Existem bateristas de jazz que usa 14 por 6,5 de madeira. Antigamente, as caixas Ludwig eram muito usadas, as caixas de metal, 14 por 5, 14 por 5,5. Às vezes as caixas 14 por 5 de madeira, de maple, são muito usadas. Então, assim, geralmente os bateristas de jazz, eles querem um som ali mais controlado, uma afinação que não seja tão alta. Às vezes uma caixa de madeira também. Claro que usam de metal também. E assim, geralmente o que a gente mais vê é que eles não usam uma polegada uma profundidade tão grande, né? Então, assim, uma caixa 14 por 5, 14 por 5,5, tá ali no ideal para você usar tocar jazz. Claro que vai ter outros bateristas que vão usar uma profundidade maior, mas às vezes eles vão controlar mais um pouco o volume, certo? Então, assim, em geral, eu vejo muito, tanto no samba, música instrumental, jazz, eles usando aquelas caixas 14 por 5, 14 por 5,5 no máximo, certo?
Então agora a gente vai para o rock. O rock assim, é um estilo de música assim, tirando as caixas mais finas, com a profundidade muito finas, existe uma grande variedade de bateristas que usam diversos modelos. Né? Por exemplo, eu gosto muito da caixa do Mike Portnoy que ele usa no Scenes from a Memory, Star Classic 14 por 5,5 de Maple ali, né? Eu gosto muito daquela caixa ali, certo? Com peso, com volume, eu acredito que ele está ali no médio agudo, aquela caixa. Joey Jordison tocava, né? Slipknot 13 por 6,5. Então é muito comum também bateristas de rock eles usarem uma profundidade maior, né? Às vezes 14 por 6,5, 13 por 6,5, 14 por 7, 14 por 8, só que eles vão querer mais volume. E assim, é muito comum também usar a caixa de metal, né? Que você tem mais ataque, você tem mais volume, você tem mais pressão, entendeu? E Ampace, a caixa de signature dele é 14 por 6,5, entendeu? Então é muito... em um rock, principalmente num rock que mais pesado, é muito comum os bateristas usarem uma liga de metal, brass, alumínio e com profundidades grandes, né, que vai dar um peso maior, aquele som mais cortante, agudo, com volume, com pressão e com profundidade do tambor. Né? Então, assim, no rock é muito comum. Aí você vai variar com relação aos subestilos. Né? Tem um cara que toca um rock mais leve, tem outro que toca um rock mais pesado, aí ele vai tocar vai usar uma caixa, às vezes mais profunda e com a liga metálica maior, né? Que dê mais volume, certo? O forró, é muito comum os caras de forró usarem caixa de 12, né? Caixa de 12, caixa de 10, dá aquele som mais instalado. Eu não sou especialista de forró, não posso muito falar, né? Mas o que eu vejo comumente os bateristas de forró usar são essas caixas de 12. 12 por 6, 12 por 7, certo? Então, assim, o baterista de forró, ele usa muito essas caixas de madeira, geralmente, 12 por 6, 12 por 7, certo? Então é muito comum esses bateristas usarem isso. Então eu acho que basicamente, quando a gente fala de estilo musical, os padrões seriam esses, né? Rock, você tem o reggae, o funk, o soul, você tem o jazz, você tem o samba, música instrumental. Claro que, como eu estou falando aqui, não existe uma regra, né? Uma regra na medida em que cada pessoa, cada baterista tem o seu gosto. Mas, por outro lado, existem padrões que, quando você vai para o estúdio, principalmente, o produtor ele vai querer um determinado tipo de caixa que ele acha melhor para aquela ocasião. Né? Para finalizar, um estilo que não pode deixar de lado é o worship. Né? O worship está aí nas igrejas. A música, grande parte da música evangélica que é tocada hoje está relacionada ao worship. E aí a gente tem a clássica caixa 14 por 8, né? Os worshipeiros, ele usa essa caixa, seja de metal, seja de madeira, muito frequentemente de madeira, com aquela afinação bem grave. Né? Então a afinação parece se tirar a esteira, vira um tom de 14, um surdo, né? Porque aquela afinação baixa e às vezes com baixo som de esteira. Né? O worshippeiro não gosta muito de som de esteira. Né? Então acho que basicamente seria esses modelos de caixa e com relação ao estilo. Então espero que tenham gostado. Vamos postar outros vídeos. Tem um Pix para contribuições e até a próxima.